Eu sou o pastor Diego e eu quero, nesses minutos, te explicar como ler a Bíblia. Isso mesmo, como ler a Bíblia. Eu quero dar passos aqui que vão te ajudar em 2024 a você ler a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. O nosso objetivo é que você viva, que a gente possa viver a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para a gente como ler a Bíblia é escolher uma versão de Bíblia. Existem várias versões de Bíblia, mas a mais que a gente mais indica é a versão NVI. Por quê? A versão NVI ela é muito clara, objetiva e não tem palavras difíceis, palavras que a gente lê a Bíblia e fala assim, Deus, que significado dessa palavra, ou melhor, aquele português um pouco arcaico, um pouco antigo. Então a gente sempre indica a versão o quê? NVI. Então o primeiro passo para você ler a Bíblia é você precisa escolher uma versão de Bíblia que seja mais clara e que tenha o quê? Uma facilidade. A versão NVI é ótima, é a mesma que a gente utiliza lá na igreja, no telão da igreja, é a mesma que a gente como pastor também utiliza lá na igreja. Agora, uma versão de Bíblia, para você deixar em casa, que é ótima também, é a versão, nova versão transformadora, que é a NVT. Nova versão transformadora, NVT. Mas essa é uma versão boa para você deixar na sua casa, mas também ela é clara e ela é de fácil entendimento. E a terceira opção, que é maravilhosa, é a versão King James, que também você pode ter na sua casa. Se você for levar ela para a igreja, você vai se confundir quando a gente for ler a Bíblia ou quando passar no telão. Mas ela é uma ótima, né? Uma excelente versão, que é o quê? A versão King James. Então, o primeiro passo para como você lê a Bíblia em 2024 e sempre é escolher uma versão de fácil entendimento. Então, escolha, nós orientamos a versão NVI. Como comprar? Você pode comprar pela internet ou ao vivo, é só você chegar na loja e falar, moço, eu quero uma versão de Bíblia NVI. Lá você escolhe a cor, a capa, a letra grande, a letra pequena. Então, o primeiro passo é escolher uma versão de Bíblia atual. Agora tem o nosso segundo passo. Então, o nosso segundo passo de como ler a Bíblia é a gente orar. Isso mesmo, orar. Antes de ler a palavra de Deus, nós precisamos orar. E eu quero mostrar dois versículos, na verdade, duas orações bíblicas para você fazer antes de orar. A primeira oração bíblica está em Salmos, capítulo de número, Salmo 119, versículo de número 18. Vou falar para você anotar aí agora e você guardar esse salmo. Salmo 119, versículo de número 18, que diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia! Olha que oração maravilhosa para a gente fazer antes de ler a Bíblia. Jesus, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E aqui a gente vai falar da tua palavra. Tu é aquele que lê pela palavra, porque agora nós vivemos na lei do Espírito, então na lei da palavra de Deus. Então você vai fazer essa oração, pedindo, Deus, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas. Isso mostra que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é maravilhosa. Então, novamente, Salmo 119, versículo de número 18. Você vai orar esse salmo. Abre os meus olhos, Jesus, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mas tem uma segunda oração que eu quero te mostrar, que está lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo do número 17 ao 19. Efésios, capítulo de número 1, do versículo 17 ao 19. E olha o que Paulo está orando por uma igreja, a igreja de Éfeso, e nós hoje somos a igreja do Senhor. Então nós podemos e iremos fazer essa oração que eu, pastor Diego, faço a oração sempre. Porque essa oração aqui vai mostrar para a gente, para Deus abrir o quê? Os olhos do nosso entendimento, Deus dar revelação. Revelação, a palavra Apocalipse significa revelação, é aquilo que está oculto, é revelado, é tirar o véu. Na verdade, a palavra revelação na Bíblia é tirar o véu, ou seja, o véu atrapalhava, tirou o véu, mostrou o que estava ali. E a palavra de Deus, ela não é um livro apenas histórico, um livro humano. Então a gente precisa de quê? De revelação. Então você vai fazer essa oração sempre. Essa oração aqui, você vai colocar o seu nome. O exemplo,
como o meu nome é Diego, né? Então eu oro assim, eu, Diego, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, se o seu nome for Maria, você vai falar, eu, Maria, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, se o seu nome for Joaquim, eu, Joaquim, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, agora preste atenção, você vai sempre se referir a você, me dê, você vai falar assim, Deus, me dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Eu, sempre colocando esse pronome para você, eu oro para que os olhos do meu coração venham ser iluminados, a fim de que eu conheça a esperança para a qual o Senhor me chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ao 19, e a incomparável grandeza do seu poder para comigo que creio, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, nessa oração, você vai colocar o eu, Diego, eu, Maria. No versículo 18, eu oro para que os meus olhos, sempre se referindo à primeira pessoa, a você. Essa oração aqui vai te ajudar para que Deus venha abrir os teus olhos e você possa entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro espiritual. Tem uma frase maravilhosa que diz que a Bíblia ela é o único livro que a gente pode ler com o autor do nosso lado. Na verdade, o autor não está apenas do nosso lado, está dentro de nós, a partir do Espírito Santo de Deus. Então, o seu melhor professor é o Espírito Santo de Deus. Por isso que essa e a outra oração a gente está pedindo para Deus, para a gente compreender a palavra de Deus. Faça isso sempre antes de ler a palavra. Faça essas duas orações que você vai ver a diferença na sua vida. Então, nós entendemos o primeiro passo, que é o quê? Escolher uma versão de Bíblia mais atual. Segundo, orar a Bíblia, orar a palavra antes de ler a Bíblia. Agora, nós vamos para o nosso terceiro passo. Vamos agora para o nosso terceiro passo. Agora, o nosso terceiro passo, a gente vai compreender o método devocional. A gente vai compreender agora no terceiro passo o nosso método devocional. E o método devocional, ele é muito bom. Por que ele é bom? Porque o foco dele é a aplicação pessoal. Devoção é o nosso tempo com Deus, é o tempo que a gente está ali em devoção com Deus, em oração, em leitura da palavra, em adoração. E o método devocional de ler a Bíblia é importante porque ele foca na aplicação pessoal. Por isso que muitos cristãos conhecem muita coisa da Bíblia, conhecem histórias bíblicas, mas você não vê na vida dessa pessoa realmente uma mudança. Por quê? Porque não está pegando a palavra de Deus e colocando aonde? Em prática. Tem uma frase que eu separei aqui que ela exemplifica muito bem isso, né? O estudo da Bíblia sem aplicação pessoal é apenas um exercício acadêmico, sem valor espiritual. Então não leia a Bíblia para um exercício acadêmico, porque a gente lê a Bíblia para a gente viver ela. E o método devocional foca onde? Na aplicação. Então, a partir disso, o método devocional começa como? Em primeiro lugar, a gente vai ter um plano de leitura progressivo. A gente não vai ler a Bíblia de forma aleatória. Como vai ver, Diego? Tem muita gente que lê a Bíblia na segunda-feira o Êxodo, na quarta-feira Apocalipse, e na quinta-feira fecha com o livro de Marcos. Está percebendo que é uma coisa aleatória? Não. Vamos ter um plano de leitura, precisamos de 2024. Você quer dar entrada, a gente tem um plano de leitura, e esse ano a gente começou o nosso plano de leitura no livro de Mateus, na qual a gente vai ler um capítulo por dia do livro de Mateus. Depois que a gente terminar Mateus, vai vir outros livros, e a gente vai ler, em primeiro lugar, o Novo Testamento todo, sempre um capítulo por dia. E isso vai ser importante, por quê? Porque agora a gente vai ter um plano de leitura progressivo, na qual a gente vai crescendo, aonde na revelação da palavra de Deus. Então, a gente já tem um plano de leitura. Depois do plano de leitura, o que a gente vai fazer? No método devocional, a gente vai escolher um versículo de um capítulo, ou alguns versículos, no máximo 3, e a gente vai meditar neles. Então, guarda bem isso. No método devocional, a gente vai escolher um versículo, ou no máximo 3 versículos, ou
um capítulo inteiro, quando esse capítulo inteiro é uma história, que às vezes pode ter uma história, a gente vai ver daqui a pouco, no exemplo que eu vou dar aqui, de uma história de Jesus e a mulher samaritana, ou outras histórias na Bíblia, que são histórias que estão em capítulos. Quando você vê no Antigo Testamento, tem capítulos que falam da história de um rei, ou quando você pega a história de Davi, cada capítulo vai estar mostrando histórias que ele passou na caverna, vencendo o Golias, que é o gigante, e alguns capítulos da Bíblia são histórias. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um versículo, ou máximo 3, ou quando o capítulo tem uma história, e a gente vai fazer o quê? Meditar. Guarde bem essa palavra, meditar. Quando fala de meditar, a gente lembra de pessoas meditando, mas não é isso. A palavra, quando a gente fala de meditar, a gente fala de pensar na palavra. Pensar na palavra. E meditar não se resume apenas a pensar. Ele começa pensando, a gente fica pensando na palavra de Deus e falando. Pensando e falando. Pensando e falando. Deixa eu te dar um exemplo aqui de um salmo conhecido. Você lembra do Salmo 23? O que ele diz pra gente? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você vai ficar, no método devocional a gente escolheu esse versículo. Então a gente vai ficar onde? Ó? Meditando. O Senhor é meu pastor. Pensando aqui, ó. Maravilhoso isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pensando e falando. Ó, isso é meditar. A gente está pegando a palavra e está colocando ela onde? No nosso coração, ou melhor, no nosso espírito. A gente está pegando a palavra e colocando ela no nosso interior. O próprio salmista falou para a gente, no Salmo 119, escondi a tua palavra onde? No meu coração. É algo dentro de nós. Precisamos interiorizar a palavra de Deus. Colossenses 3 diz para a gente: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Habite ricamente, habite, ou seja, está falando de habitação. Algo dentro, o quê? A palavra de Deus em nós. Então a palavra de Deus, ela tem que estar onde? Dentro de nós. Eu quero fazer uma comparação aqui agora com um animal, a vaca. Isso mesmo. A ruminação da vaca. A vaca, ela vai comer ali o pasto, e ela pega ali o pasto, ela come. E como que essa didática da vaca? Ela come o pasto, envia para o primeiro estômago. Depois, ela se deita, traz de volta para a boca, ela mastiga e engole novamente. Ou seja, ela quer pegar todos os nutrientes. Deus fez isso, né? Ela quer pegar todo o nutriente do pasto. Então ela mastiga, coloca no primeiro estômago, volta, ó, a ruminação ali, ó, tá ruminando. Para nós, é o que? A meditação. A gente pega a palavra, volta, fica na mente. O Senhor é meu pastor. Esse exemplo do Salmo 23, nada me faltará. Ó, a gente está ruminando e colocando a palavra de Deus aonde? Dentro de nós. Baseado nesse Salmo 23, para facilitar, né, um salmo tão conhecido, Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No versículo 2, em verde pasto me faz repousar, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, no primeiro exemplo, a gente escolheu um versículo. Agora, a gente está lendo o Salmo 23. Mas esse versículo 2 é maravilhoso. Então, você medita no versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me em águas tranquilas. Eu amo essa parte. Refrigera a minha alma. Ó, meditando, refrigera a minha alma. Jesus é aquele que refrigera a minha alma e guia-me, ó, em pastos verdejantes. Ou seja, a gente pensando na palavra, é um guiar em um lugar bom. Nunca um lugar de treva, mas lugares bons. Aí, meditou em 2. A gente começou com 1. Agora o versículo 3 do Salmo 23 é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, ó, 3 versículos para a gente meditar. Então a gente medita: o Senhor é meu pastor. Agora, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. Ó, meditação, falando. Então, no método devocional, a gente escolhe um, como eu dei o exemplo do Salmo 23, a gente pegou um versículo ou 3 versículos. Ou a gente também pode escolher um capítulo inteiro que tenha o que? Contenha uma história. E eu escolhi uma história, a história de Jesus e uma mulher, a mulher samaritana, que está lá em João
capítulo de número 4. Eu quero ler alguns versículos aqui com vocês. João, capítulo de número 4, vai mostrar essa realidade para a gente aqui. De Jesus, é uma história, o capítulo 4 todo de João, que é enorme, a gente não vai ler tudo, mas está falando de uma história. A história de Jesus com essa mulher, o que? Samaritana. Eu quero só interpretar um pouco essa história aqui, contar essa história aqui, só para a gente acelerar um pouco mais. Jesus, ele está com seus discípulos saindo de uma cidade, só que é necessário ele passar por Samaria para chegar em outra cidade. Ele escolhe esse caminho, na verdade. Ele podia escolher outro, mas ele escolhe esse caminho de forma proposital para encontrar essa mulher. Chegando com essa mulher, ele faz uma pergunta boba, que é: dá um pouco dessa água. Era meio-dia, os discípulos tinham ido comprar comida, ele estava com sede, e ele pede para essa mulher água. Olha o que Jesus fala para ela. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 9. Diz assim, Evangelho de João 4:9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele daria dado a água viva. E disse a mulher: Senhor, não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então aqui a gente pode meditar sobre que toda essa história. Essa história é longa, tem vários versículos, e aqui no decorrer aqui, Jesus começa a revelar a vida dela. Ela já teve 5 maridos, e o que ela estava atualmente nem era dela, ou seja, ela teve vários relacionamentos, por isso que ela era mal vista pela sociedade. E do tempo dela, ela estava pegando água meio-dia, não era costume pegar água meio-dia, era só de manhã ou no final da tarde por causa do sol. Então ela estava ali sozinha, Jesus pega essa história, começa a falar com ela sobre água, e ele se mostra como a água viva para ela. Então aqui você pode meditar em toda essa história, né? Eu meditando nisso aqui, né? Então você pode meditar assim: meu Deus do céu, olha como Jesus é bom. Jesus foi ao encontro dessa mulher para mudar a vida dela e mostrar que ela não precisava, o que ela precisava é da água viva. Essa água viva que é Jesus. Então a sede que ela tinha na alma dela, que ela tentava matar essa sede através de relacionamentos, porque ela era namoradeira, vamos dizer assim, e é verdade que ela teve 5, o que ela estava com ela não era dela, a sede que ela tinha na alma dela só podia ser saciada com a água viva. Essa água viva era quem? Era Jesus Cristo. E a partir disso, essa mulher é transformada, ela prega para toda uma cidade, e essa cidade é convertida a Jesus. Então, você pode meditar em todo esse capítulo, é toda uma história, como você pode fazer isso em João 3, que é Jesus e Nicodemos, ou em tantas e tantas histórias que a própria Bíblia vai dizer isso. Você pode pegar a história de José e meditar sobre a história de José. Então, no método devocional, a gente escolhe um versículo de um capítulo, ou no máximo 3 versículos de um capítulo, ou quando o capítulo contém uma história que tem um início e um fim, a gente pode meditar nela, como aqui Jesus e a mulher samaritana. Você pode ficar: meu Deus, olha como Jesus é bom. Jesus foi atrás de uma mulher, oferecendo para ela algo novo, para ela recomeçar a vida dela. Uma mulher que ela teve 5 maridos, o que ela teve não era dela. Olha como você vai aqui, ó, meditando, falando, meditando, falando, meditando e falando. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Ok? Até aqui, vamos prosseguir. Então, entendendo isso, meditamos, escolhemos os versículos ou um capítulo inteiro aqui, ó, meditar, pensar, falar. Mas também a gente precisa de uma atenção aqui. Qual é a atenção? É que o texto bíblico nunca é o que eu entendo, mas é o que a Bíblia está mostrando e falando para nós. Então, nunca fale assim: o que eu entendi desse capítulo foi isso. Não, não é o que eu entendi. Esse negócio que eu entendi está muito ruim, hein? Se você procurar aqui mesmo no YouTube, você vai ver um pastor há muitos anos atrás que ele entendeu em Oséias, Oséias é um livro da Bíblia, que Oséias pegou uma prostituta, que ele podia ter outro relacionamento ali na mulher dele, porque ele entendeu na Bíblia. Assim, uma pessoa pode entender na Bíblia: se Salomão teve muitas concubinas,
Então também posso ter várias mulheres? Não, é o que a pessoa entendeu. Entendeu? Então a Bíblia nunca é o que eu entendi, mas sim o que ela está falando. Eu vou repetir para você nunca esquecer disso. Nunca fale o que eu entendi da Bíblia. Não é o que a Bíblia está falando, o que ela está dizendo. Para isso, a gente pode fazer o quê? Perguntas ao texto. Isso mesmo. Você pode fazer perguntas ao texto. Perguntas como: quem? Você pode perguntar o texto. Texto. Você vai ler o texto assim, ó, quem? Quem está aqui nessa história? Quando aconteceu essa história? Onde aconteceu essa história? Como? Por que aconteceu isso? Para que aconteceu isso? Vou repetir novamente essas perguntas que a gente pode fazer ao texto. Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Para quê? Baseado nisso, vamos ver aqui nesse texto de João 4, que eu vou te mostrar na prática como acontece isso. A gente pode perguntar ao texto, onde? Onde nesse texto está acontecendo? E a gente vê aqui em João 4,4, que eu não li antes, de forma proposital. O 4,4 diz, era necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera aos seus filhos José. Então, quando a gente pergunta ao texto, onde aconteceu isso que Jesus estava? Onde Jesus estava? Estava no Rio? Estava em São Paulo? Estava em Brasília? Não. Jesus estava onde? Em Samaria. Onde a gente descobriu isso? No próprio texto. Isso aqui é importante porque senão a gente vai começar a fazer pesquisas na internet e às vezes algumas pesquisas na internet não são boas. Cuidado com pesquisa na internet, tá? Porque tem muita coisa boa na internet aqui, tem várias. Tem algumas coisas que tem algumas interpretações que são perigosas, que podem confundir a sua mente. Então, pergunte ao texto. A gente perguntou ao texto e descobriu aonde estava. A gente pode perguntar ao texto, quem está nessa história? A gente lendo aqui, a gente vê o quê? Perguntando ao texto. Claro que eu estou resumindo logo. A gente vê Jesus, claramente, uma mulher chamada samaritana e o quê? Seus discípulos. Então a gente já descobriu aonde eles estavam, quem estava nessa história. Então a gente pode perguntar mais. Agora, para quê? A gente vê aqui nesse texto que para quê? Para que Jesus tinha que ir ao encontro dessa mulher para salvar ela. Você pode perguntar ao texto várias perguntas, como a gente fez aqui, ó. Quem estava na história? Jesus. Quando? Onde? A gente descobriu a cidade, tudo perguntando o que? Ao texto. Às vezes todas essas perguntas aqui não cabem num capítulo só, mas só nessas 3 perguntas que a gente fez, a gente já descobriu o quê? Muita coisa. A gente descobriu aqui um porquê. Eu vou fechar com isso aqui, o porquê. Por quê? Porque Jesus aqui estava o quê? Com sede, ó. Por que Jesus ele pede essa água para ela? Por que Jesus começa essa conversa com a água? Porque ele estava o quê? Com sede e os seus discípulos foram comprar o quê? Comida. Então, a partir disso, a gente começa a entender muita coisa. Então, faça perguntas ao texto. Não canse de fazer perguntas ao texto. Ok? Vamos continuar. Então, a gente fez perguntas ao texto. Agora, nesse terceiro passo, que é o nosso método devocional, dentro dele a gente tem uma chave aqui, que é o quê? Agora é entender o quê? A aplicação. A gente vai aplicar tudo que a gente leu na Bíblia para a nossa vida pessoal. Não é para o vizinho, não é para, isso aqui é para o fulano, não. É, para a minha vida. E como a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa escrever a nossa aplicação pessoal. É importante, sim. É importante a gente escrever. Eu quero te incentivar a você escrever. Escreve no seu celular, no seu bloco de nota, escreve num papel, mas escreve a aplicação pessoal do texto que você está lendo. Como assim, pastor Diego? Se a palavra está falando para perdoar, perdoe. Escreve para você, eu, Maria, eu, João, preciso perdoar. Se a palavra está falando para confiar mais em Deus, confie mais em Deus. Se a palavra falou para você, você lembra do Salmo 125, confio no Senhor, são como um monte de Sião. Então eu aplico para a minha vida conforme a Bíblia diz o quê? Confiar mais em Deus. Se a palavra falou para a gente amar, faça isso. Olha só o que a palavra diz para a gente, as últimas palavras de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então a palavra está falando o quê? Para a gente pregar o Evangelho.
Nós precisamos o quê? Aplicar a palavra de Deus. Eu quero dar um exemplo para você em outro texto que é maravilhoso, lá em Romanos 12. Você que pode aí, abre sua Bíblia em Romanos 12, porque aqui a gente vai entender algumas coisas aqui em Romanos 12. Olha o que a Bíblia vai falar para a gente em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz assim para a gente: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação do quê? Da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse texto, se a gente fosse aplicar para nossas vidas, a gente vê o quê? Que a gente precisa renovar a nossa mente. Uma aplicação pessoal eu, Diego, preciso renovar a minha mente. Como? Pela palavra de Deus. Eu preciso renovar a minha mente pela palavra de Deus para que eu experimente o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, aplique a palavra de Deus para a sua vida. Esse mesmo Romanos 12, esse mesmo capítulo, olha o que diz o versículo de número 17. Romanos 12, 17. Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Se a gente fosse aplicar para nossas vidas, aqui está muito claro, né? Alguns textos bíblicos, principalmente nas cartas de Paulo para a igreja, elas são muito exortativas, muito práticas para a nossa vida. Aqui está mostrando o que para a gente? É para a gente retribuir mal com mal, não. Então a aplicação eu não posso retribuir mal com mal. Eu vou fazer o que é reto aos olhos de todos. A Bíblia precisa ser levada para a nossa aplicação pessoal. Então nós precisamos fazer o quê? Aplicar a palavra de Deus. E conforme esse exemplo aqui, aplique a palavra de Deus para a sua vida. O exemplo, se a Bíblia ela fala para a gente orar e sem cessar, esse texto está um pouco claro. Ali é o quê? Há uma ordem. Então a gente aplica para nossas vidas. Preste atenção também em algumas palavras-chave da Bíblia. Às vezes a Bíblia ela nos dá imperativos, ou seja, ordens. Ela nos dá ordens. Portanto, faça isso. Orai sem cessar. Dando ordens para a gente fazer. A gente lê lá em Malaquias 3:10, que eu lembrei aqui agora. Tragam todos os irmãos. Percebe ordens. Nas cartas de Paulo, percebe ordens. Não vivam dessa maneira. Portanto, entendeu? Então preste atenção nessas palavras-chave que vão nos ajudar muito a fazer o quê? A aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Não se esquece disso. Aplique a palavra de Deus para a sua vida. E eu fecho, como ler a Bíblia, falando sobre o quê? A gente precisa orar em cima daquilo que a gente leu. Ore em cima daquilo que você escolheu para meditar na palavra de Deus. Ore. Se você está passando por uma situação, ore por aquilo que você leu e tome posse daquilo que a palavra diz para a sua vida. Então ore. Pastor, eu estou lendo aquilo que Jesus falou, que certamente Ele tomou sobre si todas as enfermidades. Então, ore sobre isso. Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades. Se Jesus falou sobre uma promessa, ore em cima disso. Jesus falou para a gente amar os nossos inimigos, ore sobre isso. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa orar sobre a palavra. Se Jesus falou que a gente precisa renunciar, se a gente está lendo a palavra de Jesus, que Jesus disse, quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, então ore sobre isso. Jesus, me ajuda a negar a si mesmo, eu vou me negar a mim mesmo, porque eu sei que o Senhor o Senhor já tem grandes coisas para a minha vida. Ore sobre aquilo que você está lendo. Ore sobre a palavra de Deus. Amém? Eu tenho certeza que esses passos te ajudaram. Eu tenho certeza que esses passos vão clarear a sua mente para que você possa ler a palavra de Deus com qualidade. Então, anota esses passos e vamos à ação. Comece a ler a palavra de Deus que você vai ver a sua vida transformada. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe a todos.